Oi, gente. Meu nome é Érica Frenkel, Érica Taróloga, minhas experiências paranormais. Obrigada hoje. Vou fazer mais um relato, meus amigos. Thelma, todos vocês que participam, Lia Gata, e todos vocês aí do meu canal, Atena, enfim, Josivaldo, todo mundo que conversa aí todo dia, fora outros que eu vou anotar aqui, lembrar que eu respondo. Muito obrigada. Se puder compartilhar, muito obrigada. Tô parecendo mais queimada, mas é mentira. Isso aqui é um pó compacto, um pouco mais escuro, para parecer que foi pra praia. Para não ficar tão assim, branquela. Agora tá na moda colocar um pó compacto mais escuro. Daí parece que a gente pegou um solzinho. Isso é falso, é fake. Mas é para não parecer que não vai à praia, né? Fingir que foi praia, né? Mas estou aqui hoje com mais um relato, gente. Queria comentar duas coisas, né? Vou aos poucos fazer relatos sobre também pessoas que, como sempre, da minha vida pessoal e dos meus atendimentos. E lembrando, puxando minhas memórias, graças a Deus eu não tô sem memória, ainda tenho memória. É, no passado, muitos anos atrás, eu atendi muitos alcoólatras, pessoas que têm problema com álcool e droga, tá? Muitos. Eu confesso a vocês que tinha problema seríssimo de atender essas pessoas. E uma coisa que eu queria desabafar aqui com vocês, que várias vezes entrou na minha casa, quando eu atendi em casa, né? Isso há mais de 15 anos atrás, pessoa bêbada para fazer consulta de carta. E assim, para dizer para vocês, a primeira vez que entrou um homem bêbado para fazer consulta de carta, eu fiquei tão irritada com ele estar bêbado, que eu pedi para ir deixei ele na sala, pedi para ir no quarto, e eu fui me acalmar, porque eu queria que ele mandasse ele embora da minha casa. Pensei, vou mandar ele embora, porque ele tá bêbado, isso é falta de respeito, não vou atender a pessoa bêbada. Daí apareceu o meu amigo Francis, que eu já falei, afinal, quem somos nós, que muita gente, tem gente até que fala mal dele porque ele tem cabelo preto e usa roupa preta, o que é uma palhaçada, entendeu? Não vou nem te questionar isso. Tem gente que se baseia só na igreja católica para ver o outro lado. E, meu amor, a igreja católica nem fala do outro lado. Igreja católica nem tem a presença de Jesus, se bobear. Eu acho que a igreja evangélica, nesse ponto, tá mais... porque tem a presença de Jesus. A católica é só a oração e todo mundo vai embora. Tirando o movimento carismático, que é um pouco mais, né, vivencial, da energia toda espiritual, que vivencia mais, né? E por isso fez muito sucesso. Porque a igreja mesmo, o pessoal é contrito, reza e vai embora e acabou. Não tem muita vivência, né? A gente sabe disso. E entrou esse homem bêbado e eu me irritei, fui pro quarto para me acalmar. E aparece esse espírito que me acompanha, que todo mundo já sabe. E ele falou para mim o seguinte: Érica, você vai atender ele bêbado. Eu falei, mas é muito chato atender uma pessoa bêbada. E ele falou assim: Érica, você vai atender ele bêbado, vai conversar com ele bêbado e vai ouvir ele bêbado. Porque se ele veio aqui é porque ele precisa e você vai conversar com essa pessoa bêbada. E, gente, eu só atendi esse homem, foi a primeira pessoa que apareceu, que eu lembro, por conta do espírito me obrigar a atender ele. E aí, eu atendi ele. E o homem falou o seguinte pra mim. Olha só o que o homem falou. Ah, eu vim aqui pra tua casa pra conversar com você, eu fiquei com receio de você não me receber, que eu sei que eu não tô numa situação... Eu não tô no meu juízo normal, eu tô alterado. Mas eu queria te dizer que eu tava até em dúvida se eu vim aqui ou não. Quando eu tava vindo pra cá, eu fiquei até pensando que era melhor não vir. Daí apareceu um homem pra mim na rua, de cabelo comprido, preto, com uma roupa toda preta. Conversou comigo na rua. E ele falou assim: vai lá na casa da Érica, não se preocupa não que ela vai te atender, ela vai te tratar bem. Não tenha medo. Vai lá e fale tudo que você tiver que falar. Gente, o espírito que me obrigou a atender esse homem bêbado que eu conheço, que estava na minha casa, que eu fui conversar no quarto, tem uma saidinha para conversar no quarto, apareceu para ele na rua e conversou com ele na rua antes dele vir para consulta.
Acredite, se puder. E aí atendi o homem bêbado. Ele estava sofrendo muito por causa de um problema dele de trabalho. Ele tinha problema com alcoolismo. Mas ele trabalhava bastante. Ele trabalhava umas 8 horas por dia. Ele morava sozinho. Tinha um sofrimento emocional muito grande. Muito grande. Bebia o tempo todo. Quando ele voltava para casa, ele bebia direto. Final de semana bebia. Enfim, ele é alcoólatra. E atendi ele. Conversei com ele. Ouvi ele. Tratei ele com respeito. Ele estava bêbado, mas ele falou muitas coisas. Eu ouvi muitas coisas, vi muitas coisas do jogo dele. Muita preocupação dele era trabalho. Preocupação. Mas o pessoal do trabalho sabia que ele era alcoólatra, mas dava um emprego para ele porque ele era eficaz, ele era eficiente. Ele trabalhava com uma coisa lá que ele era totalmente eficiente. Eu não lembro o que ele fazia, mas ele era eficiente. E as pessoas sabiam que ele era alcoólatra e deixavam ele trabalhar. E eu tive paciência com ele. Por causa do espírito. Porque se o espírito, que o pessoal tanto fala mal aí de espírito de roupa preta, de cabelo preto, mas ele que me obrigou a ter paciência com esse cara. Ele que me fez ouvir esse cara. E ele falou, deixa a pessoa falar, deixa, ela veio aqui, tá com um problema, e ela precisa falar desse problema, ouve. Joga e fala. E não põe pra fora. Ele foi o primeiro de muitos, porque depois eu atendi várias pessoas bêbadas, talvez até porque esse espírito queria que eu atendesse, e até pessoas drogadas. Já atendi na minha casa pessoa drogada. Eu tenho relatos para falar sobre isso. Agora, eu vou falar de um relato de um homem que eu atendi e que eu fui começar a conversar com ele, ver as coisas dele e também estava muito preocupado com o trabalho, com a relação afetiva dele. Ele tem mais ou menos uns 32 anos. E ele falou pra mim que ele era usuário de cocaína, mas ele usava aquela cocaína que colocava na colher e diluía e sugava com a boca. Enfim, não é crack, é outra coisa. Ele falou que dilui na colher e enfim, é uma coisa pesada, é bem pesado. É pesado, é pesado. Ele fazia isso todo final de semana, tipo, uma vez por semana. É pesado. E que a mulher dele estava querendo até separar dele por causa disso. Porque ela não aguentava mais isso. Bom, quando ele falou que ele fazia uso disso, eu confesso a vocês que eu achei decepcionante continuar ouvindo ele, continuar falando com ele, porque eu achei isso muito pesado, entendeu? Mas o espírito estava lá na minha frente, o que me acompanha, e falou para mim, ouve, joga as coisas para ele, dá atenção, trata ele com respeito. E ok. Atendi. E quando eu estava no atendimento, ele falou que ele tinha um sofrimento muito grande porque o pai dele não assumiu ele como filho, mas morava na mesma rua da mãe. Então ele via o pai o tempo todo porque a mãe era vizinha do pai dele. O pai sabia que ele era filho dele biológico, mas nunca assumiu ele no papel. E ele tinha um sofrimento absurdo com essa rejeição do pai, que morava na mesma rua. Eu tenho certeza que por conta dessa rejeição paterna, de um homem que ele viu o tempo todo na rua, entrando e saindo de carro, que tinha assumido o filho com outra pessoa, mas não assumiu ele, e andava de carro, andava para lá, andava para cá, ele via entrando e saindo da casa dele. Eu tenho certeza que isso gerou um sofrimento para ele muito pesado, e tenho certeza que ele procurou usar droga por causa disso. Certeza! Porque era o assunto dele, o mais sofrimento, a maior dor. E eu ouvindo. No meio do atendimento, aconteceu uma coisa sobrenatural, absurda. Fora o espírito me obrigar a atender ele, né? Que é outra coisa. No meio do atendimento, apareceu um homem cadeirante, de mais ou menos 30 e poucos anos, numa cadeira de roda, morto, numa cadeira de roda andando na minha casa, na sala. Ele veio andando na direção da cozinha para mim. Aquele homem veio andando, aquele morto, eu achei aquilo surreal. E eu cheguei pro homem que eu atendi, estava atendendo e falei, tem um homem aqui atrás de você, que ele tá numa cadeira de roda, ele tem mais ou menos 32 anos, mais ou menos da sua idade,
ele tá morto e ele tá falando comigo. Ele falou, o que ele tá falando? Aí o homem falou, eu preciso que você me ouça, Érica. Eu quero que meu amigo pare de usar drogas. Eu morri de overdose. E eu morri no hospital, a única pessoa que estava comigo no hospital, quando eu estava fui internado, fiquei numa situação de coma, fiquei numa situação muito ruim. A pessoa que me ajudou foi ele que estava lá. Quando eu morri, era ele que estava do meu lado. Eu tive uma overdose, eu consegui voltar, fiquei muito tempo internado, perdi as pernas por conta da overdose. Ele estava lá do meu lado, ele me deu apoio, ele me visitava todos os dias, religiosamente. Eu morri, porque meu corpo ficou muito abalado, muito mexido, eu não consegui sobreviver, apesar de ter saído da overdose, meu corpo morreu, eu não consegui. Tive uma infecção hospitalar, sei lá, morreu no hospital. Sobreviveu à overdose, mas depois morreu. Um mês depois morreu. E ele todo dia me visitava e conversava comigo. Eu preciso muito que esse homem pare de usar droga, porque ele vai acabar que nem eu, ele vai acabar tendo uma overdose e morrendo. Eu não quero que aconteça com ele o que aconteceu comigo. E o homem estava desesperado. E eu falei com ele, desse amigo dele, conversei com ele. Ele falou, Érica, é muito importante isso que você está falando, porque era meu melhor amigo e nós dois usávamos muita droga juntos. E ele realmente morreu. Foi por conta, depois dessa overdose que ele teve, o corpo dele ficou fraco, ele perdeu as pernas, o coração ficou fraco, teve infecção hospitalar, aconteceu um monte de coisa com ele e eu visitava ele todo dia no hospital. Ele demorou para morrer um mês e pouco, mas ele morreu. Eu não esqueço esse meu amigo. É muito significativo ele estar aqui. O que ele está te dizendo? Que ele quer que você faça um tratamento espiritual, que você cuide da tua parte espiritual. Eu tenho uma coisa para te indicar para você fazer, uns banhos de plantas. E você depois vai para o grupo do NA e vai se tratar, porque ele está desesperado. E ele começou a chorar copiosamente, porque esse amigo estava morto, estava preocupado com ele, e ele apareceu de cadeira de roda, que foi um sinal que ele deu como morto para saber que era ele mesmo, porque ele tinha perdido as pernas. Por causa do uso de droga que eles usavam, essa droga muito pesada. Ele sobreviveu, ele continuava usando e não tinha danos, mas esse amigo teve danos muito graves e morreu. E fui conversar com esse amigo dele, chorando, e pude ajudar. Eu atendi ele algumas vezes, depois disso mais 5 ou 6 vezes eu pude ajudar, eu sempre conversava com esse amigo dele, ele fez um trabalho espiritual, ele fez o banho de plantas, ele frequentou o NA e ele ficou sóbrio, ele conseguiu se manter na sobriedade e depois ele estava se organizando para comprar um imóvel para ele, porque o dinheiro todo dele ia embora com droga, né? E foi uma história que eu quero falar para vocês. Ele estava muito sofrido, muito caído, muito para baixo. Eu estava com uma dificuldade enorme de atender ele porque ele era usuário de droga pesada e aquilo me incomodava muito, me dava repulsa. E esse espírito que me acompanha me obrigou a atender ele. E depois aparece esse espírito morto ligado a ele, desesperado para ele se tratar, chorando na minha frente. Isso tocou muito o coração dele, porque eu acredito que era a única pessoa que estava desesperada pela sobriedade dele. Porque eu vejo que a esposa dele tinha desistido dele, o casamento dele acabou. Ela não acreditava mais na sobriedade dele. E nem a mãe dele acreditava mais. Nem ninguém. A única pessoa que acreditava na sobriedade dele era o amigo dele que tinha morrido de overdose. Após a overdose, né? Teve complicações, durou mais um mês e morreu. E essa história, quer dizer, enquanto o amigo dele estava lutando por ele desesperadamente, com o coração em chamas, essa força que ele precisava para conseguir
lutar contra o vício. É uma história muito bonita e muito triste, mas que ele conseguiu, graças a esse amigo dele. Eu só fui a intermediária disso. Para mim foi um grande aprendizado, porque eu vi a força do amor de um amigo com o outro. Como que o amor de uma pessoa pela outra pode tocar essa pessoa, né? Um momento de tanto sofrimento que ele ia perder o casamento, que a vida dele estava muito pesada. Ele pôde ter força por causa do amor do amigo para lutar contra isso. Muito obrigada, vamos se cuidar. Vamos se cuidar.